E se houvesse um padrão, sabe, uma espécie de assinatura biológica escondida em séculos de milagres religiosos? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo numa análise sobre a assinatura sanguínea. Essa é, talvez, a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o grande debate que está no centro da nossa explanação de hoje. A gente vai investigar um fenômeno onde a fé e a análise de laboratório se encontram, de um jeito totalmente inesperado. Para começar, a gente precisa entender o mistério em si. A história toda começa em um altar. O mistério é o seguinte: hóstias consagradas, que para os fiéis são o corpo de Cristo, de repente começam a visivelmente sangrar e se transformarem em tecido humano. E olha, isso não é um evento isolado que aconteceu uma vez só. A fonte que a gente analisou aponta que esses fenômenos foram relatados ao longo de séculos e em continentes diferentes. A gente está falando de Lanciano, lá na Itália medieval, até Buenos Aires e Sokolka em tempos bem mais recentes. Mas a história não para na fé ou no que as testemunhas contam. Em vários desses casos, amostras foram coletadas e mandadas para análise em laboratório. E é aí, meu amigo, que a narrativa toma um rumo surpreendente. É bem aqui que a coisa fica interessante. O que será que os cientistas, que muitas vezes nem sabiam de onde vinha aquele material, descobriram nos seus laboratórios? E aqui, um padrão impressionante começa a surgir. Análise após análise, os laboratórios chegam a conclusões muito, mas muito consistentes. O sangue é sempre do tipo AB. O tecido é músculo do coração humano, o miocárdio. E mais, ele mostra sinais de um sofrimento intenso e contém DNA masculino. E talvez o detalhe mais chocante de todos: os exames indicam que o tecido parece estar vivo. É isso mesmo. As células estão ativas, inflamadas, como se tivessem sido tiradas de uma pessoa sofrendo um trauma muito severo, tipo um ataque cardíaco, no exato momento da coleta. Essa repetição de resultados, claro, levou os autores da fonte a proporem uma ideia bem central, a de uma assinatura divina, sabe? Um padrão que parece ser de propósito. Olha só essa consistência. Lanciano no século VIII, Buenos Aires em 1996, Sokolka em 2008. Lugares e épocas completamente diferentes, mas os resultados científicos são praticamente idênticos: sangue tipo AB, músculo do miocárdio e um estado de sofrimento. É essa repetição que a fonte define como a tal assinatura. Então, o que seria essa assinatura sanguínea? Segundo a fonte, é exatamente isso: um selo que combina dados biológicos bem específicos para apontar para uma única identidade, uma origem divina para esses fenômenos todos. E, para reforçar a importância desse padrão, a fonte destaca que o sangue tipo AB também foi identificado em duas das relíquias mais famosas do cristianismo. A conexão aqui é apresentada como mais uma peça desse quebra-cabeça. E agora, uma reviravolta bem paradoxal. A fonte argumenta que até mesmo a oposição à Eucaristia acaba servindo como uma forma de validação. Vamos ver como essa lógica se constrói. Essa citação aqui resume a ideia central. O argumento é que o interesse de grupos ocultistas em profanar hóstias consagradas não faria sentido se elas fossem só um pedaço de pão. O próprio ato de ódio, de certa forma, reconheceria um poder real ali. A fonte detalha esse raciocínio em 3 passos. Primeiro, existiria um reconhecimento do sagrado. Segundo, uma tentativa de inverter o seu significado. E, por fim, o ato em si acaba validando aquilo que ele tenta destruir. É uma lógica bem contraintuitiva, mas é central para a tese que eles apresentam. Ok, se a gente aceita a premissa de que essa assinatura é deliberada, a próxima pergunta é: por quê? Qual seria a mensagem por trás desses sinais? E aqui, a análise muda do o quê para o porquê. De acordo com a análise, a assinatura sanguínea serve para reafirmar crenças fundamentais. Primeiro, que a Eucaristia é uma presença real e viva. Segundo, que a figura histórica de Cristo é uma realidade. E terceiro, que o seu sacrifício é um ato contínuo. E o fato de o tecido ser sempre do músculo cardíaco, isso é interpretado como algo profundamente simbólico. Seria uma mensagem vinda diretamente do coração, enfatizando o amor e a doação contínua. Com isso, a gente chega na nossa reflexão final, que meio que resume a principal conclusão espiritual que a fonte apresenta. A fonte usa esta citação bíblica, que é bem poderosa, para sintetizar a sua mensagem teológica.
Mas o que quer dizer que um sangue fala melhor que o outro? O contraste é explicado da seguinte forma: o sangue de Abel, o irmão assassinado, lá na tradição bíblica, ele clama aos céus por justiça, é um grito de vingança. Já o sangue de Cristo, segundo essa interpretação, é um clamor por misericórdia e redenção para todos. No fim das contas, a assinatura sanguínea é apresentada como uma marca viva, um sinal físico, contínuo, da aliança e da proximidade entre o divino e o humano. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. Se essa assinatura realmente existe, ligando ciência e fé de um jeito tão específico, que outros padrões, que outras mensagens podem estar escondidas bem diante dos nossos olhos, só esperando para serem decifradas? A questão fica no ar.